Olá a todos, mais um vídeo aqui no canal. Peço àqueles que não são inscritos ainda que se inscrevam, deixem um like aí caso gostem do conteúdo, compartilhem e fiquem à vontade na seção dos comentários como sempre. Teve uma época ali, sobretudo em 2017 e 2018, né, foram praticamente esses 2 anos inteiros, ali no finalzinho de 2018, ali depois que o Bolsonaro foi eleito, aí eu comecei a ter alguns lapsos, né, que fizeram eu parar com alguns golpes que eu quero citar para vocês aqui, e que de certa forma eu abracei o conservadorismo com força ali, mesmo já tendo lido nessa Ranalita, ser foi realista antigo de fórum e tudo mais, ter por uma época ali eu entrei naquele período da barganha, né? Que por isso que quando eu falo aqui da direita brasileira com muita propriedade, porque eu fiz parte desse círculo aí, conheci diversos desses figurões aí, tanto homens quanto mulheres desse povo aí. Tá, e a convivência com essa gente aí e a observação também do ambiente, né? Eu fui amadurecendo, fui ficando mais velho, eu vi que política, né, é um grande culpe de entender as relações humanas, sobretudo relacionamentos, tá? Mas nessa época eu tive esse período da barganha, né, no qual eu falei que eu realmente achava, né, que nós estávamos numa guerra cultural e marxismo cultural e Antônio Gramsci, que se nós ocuparmos os espaços as coisas vão voltar a ser como era, e também era entusiasta da monarquia, enfim, eu usava de todos os golpes possíveis e imagináveis aí que a direita fornecia para pensar que a sociedade estava degenerada, que as mulheres elas estavam sendo manipuladas por feminismo, né? Eu via a biologia não via a biologia como um fator predominante, né? Aliás, eu achava que a biologia, né, influenciava muito pouco, mesmo tendo ali um viés evolucionista no que tangia ali aos humanos, eu acreditava que a biologia não era tão importante assim. Eu fui ter essa virada de chave da biologia a partir de 2019, mas esse vídeo serve de alerta para aqueles que ainda acham que não conseguem aceitar as coisas como elas são, tá? A natureza das mulheres como ela é, e isso não vai mudar. Muito dos golpes que eu usava nessa época em 2017, 2018 era de que as mulheres elas estavam infelizes, que elas estavam chorando com um ursinho antes de dormir na cama, né? Que elas não elas estavam nessa vida aí de festa, de gostar de sertanejo, de funk, né? De foto em lancha, em iate e biquíni, né, e digital influencer, enfim, tudo isso que seguindo essas blogueiras, eu achava que tudo isso era uma grande manipulação e que havia ali um agente global, uns globalistas e eles estavam tudo por trás disso aí, que as mulheres eram não é que eu achava que as mulheres eram um poço de ternura, também não é já tinha algum conhecimento da natureza feminina por conta de Nessahan Alita ali e dos conteúdos da Real, mas eu ainda via como eu ainda acreditava em salvações, né? Eu ainda focava muito no macro, vamos dizer assim, né? Então, eu ainda era bem iludidão com isso aí. Só que o que eu quero falar pra vocês, principalmente aquela molecada mais nova aí, que tá nessa onda aí da rage, né, nessa fase da barganha, da revolta, é que as coisas elas não vão mudar e que eu estava bem errado, tá, nessa época aí, ao achar que ocupação cultural de espaços, que a cultura ia mudar, esse tipo de coisa aí, não vai mudar nada, as coisas elas de certa forma sempre foram assim, e as redes sociais e principalmente o Instagram, ele é um potencializador disso aí, tá? Então, lembre um exemplo que eu sempre dou de comida barata em abundância e hiperpalatável, né? Os Estados Unidos e agora o Brasil e o México aí são países que a obesidade disparou, tá? Hoje praticamente 7 a cada 10 pessoas no Brasil está com sobrepeso ou obesidade, dos 30% que sobra aí um monte de sedentário, gente que ainda não tá com sobrepeso ou obesidade, mas é questão de tempo. Então, assim, né, se você pega um instinto humano, que no caso é comida, né, comer é muito bom, alimentação é necessário, e você cria ali um monte de alimentos hiperpalatáveis e que são baratos, etc., você vai potencializar isso aí. Poucas pessoas vão querer contar macro, fazer dieta, treinar, etc. Tá? Então, rede social é basicamente um potencializador de validação de ego. E nós somos, por mais que você pode dar uma de, eu sou antissocial, não sei o que, tá? Todo mundo tem, pelo menos aqui da comunidade, acaba virando um pouco antissocial quando descobre algumas coisas. É normal. Então, você não é diferentão por falar que é misântropo, né? Ou antissocial, porque praticamente todo mundo que aqui que assiste tipo de conteúdo, em maior grau ou menor grau, é um pouco antissocial, tá? Mas disso é um pouco, tá? Por completo não tem como, né? A não ser que você morar pro meio do mato, se desconectar de tudo, aí eu acredito que você realmente é antissocial,
tá? Mas é igual os monges fazem aí, tá? Eu tenho um amigo que fez isso aí, de fato. Um cara mais autêntico que eu conheci na vida. O cara foi morar lá no interior da Índia, agora tá no Sri Lanka. Eu já citei ele aqui algumas vezes no canal. Mas de certa forma, então, nós todos gostamos de validação de ego, né? Seja por uma foto, pelo reconhecimento da inteligência, de alguma habilidade que você tem, né? Sucesso financeiro. E o Instagram, ele possibilita isso numa escala assim mastodôntica, né? Um negócio sem precedentes, né? Muito mais do que Facebook, Orkut, MSN, Fotolog, né, Mirk, tudo que já teve na internet antes, tá? Até porque o smartphone aliado a isso, né, você não usar a internet só em casa, estar na rua, né, tá num 4G ou no Wi-Fi, numa rede móvel aí, você acaba tendo acesso a tudo isso aí o tempo todo e contato com qualquer pessoa do mundo. Então, o primeiro golpe que eu acho que a gente deveria eliminar por completo é parar de achar que as mulheres gostam dessas músicas com letra degenerada, que elas gostam de um péssimo gosto musical no geral, principalmente as mais bonitas, né? De que elas gostam de caras que não valem, que vão maltratar elas, que vão ser frios, sensíveis, sheds, etc, né? Por uma questão de manipulação, tá? Não adianta ficar falando, igual a gente fala que às vezes do carrossel e não sei o que depois com 30 e pouco vai querer os prêmios de consolação, tá? Porque se na prática sempre vai ter prêmio de consolação, então é meio que repetir o óbvio, né? Por mais que de fato a esmagadora maioria dos caras vão ser prêmio de consolação, né? As mulheres elas tendem a não estar tão infelizes quanto os caras acham que elas estão. Por mais que elas até tomam mais antidepressivos do que os homens, segundo mostra pesquisa, você tem que ver o seguinte, né? Dois dados aí que estão ocultos isso aí. O auto-churrascamento dos homens é muito maior que das mulheres e muitos homens não procuram ajuda psicológica, entendeu? Então, se você for ver, porque nem procura e o cara geralmente acaba se churrascando ali, acho que 80 a 85% dos churrascos aí do mundo são de homens, então acaba que não tem muito sentido esse negócio aí de falar, as mulheres tomando depressivo e tal. Beleza, elas até estão infelizes, mas não eleger Bolsonaro, tirar a esquerda da cultura e conservadorismo e missa tridentina e Padre Paulo Ricardo, Ítalo Marcilli, né, e Donald Trump e não sei o que, fora a Rede Globo que vai mudar isso aí. Tá, então assim, uma das maiores dificuldades que os brasileiros tiveram para entender a Black Pill e que isso nos países ricos foi entendido mais rápido, né? E aqui eu tô falando da Black Pill estética, tá? E não do conceito mais abrangente de Black Pill que pode remeter a um certo niilismo, né? Mais abrangente, é que quando as mulheres elas conseguem de fato a liberdade econômica e financeira delas, independente de ser pelo trabalho delas, pela graduação delas, por OnlyFans ou por welfare state, elas vão praticar eugenia ao extremo, elas não estão nem aí pra homem, elas não precisam mais de homem. Aí já vem um outro golpe em cima disso aí. Quem que vai construir a casa delas, os pedreiros, vai trocar o pneu delas, etc. Sim, aí os caras eles estão ratificando que os homens, aquilo que o Coruja fala, e que o Coruja está 1000% correto, que os homens são meras formigas operárias. Né? A maioria desses caras que prestam serviço pesado pra mulherada, serviço braçal, e que vai ser a base da sociedade aí, né, da pirâmide social, esses caras são mangina pra caramba, são extremamente carentes, geralmente são caras que não têm aparato genético e financeiro, e nada aquilo que atrai a mulher, eles aceitam qualquer gordona pra casar aí. Então acaba que não adianta falar que as mulheres precisam desses caras, sendo que muitas vezes esses caras sempre vão estar à disposição, não vai ter uma greve de homens medianos para salvar mulheres. Tá, então assim, a sociedade, nós aqui somos uma minoria ínfima, tá? De certa forma que deu uma greve do jogo, né? De ficar fazendo um matrimônio com um estado perverso, né? De ficar trabalhando igual um louco aí num capitalismo de oligopólio, né? Que é quase que redundância na prática, isso aí que vai beneficiar só meia dúzia e ficar aí dando uma de workaholic para construir família e impressionar a mulher, né? Ou ter filho numa sociedade maluca. Então assim, nós que temos esse pensamento aí de dar uma abandonada no macro e viver de relação casual, ou monogamia com cada um na tua casa, em alguns casos aí muitos da comunidade, né? Ou enfim, GP, ou Volcel, né? Nós somos uma minoria ínfima e sempre vamos ser, tá? Então isso é uma coisa que tem que ser aceita. E mesmo que nós formos maioria, tá? As mulheres elas se adaptam ao jogo, tá? Mesmo que houver de fato aí, né, um monte de homem abandonando o jogo, por exemplo, os sheds, por exemplo, não querem mais namorar. Eu já falei isso aqui, eu ainda vejo dessa maneira, o que eu tô vendo aí, muitos sheds de fato eles não estão nem aí pra paçoca, os caras estão desapegados a viver a vida deles, só que as mulheres não ligam de dividir um shed. Então assim, o golpe é achar que elas estão infelizes de dividir o shed, não estão, tá? Não estão, elas adoram viver esses infernos emocionais, esses joguinhos com caras misteriosos, com os caras que somem, tá? Com caras aí que aparecem ficando com uma amiga, tá? Elas preferem 1000 vezes isso aí do que ficar atrás de mediano,
tá? Então, assim, para a sociedade elas vão passar uma imagem ali mais sacrossanta, que elas gostam de homem fiel, bonzinho, trabalhador, que tá faltando esse tipo de homem no mercado, né? Os caras, mesmo os caras que hoje em dia, você, quando as mulheres falam isso aí, até nos Instagram da vida, nessas páginas mais de gado aí, os Blue Pillzão estão começando a perceber, né, que os caras comentam lá, vocês falam isso aí, mas quando aparece um cara assim, vira amigo, né, você tá sobrando homem assim, vocês querem o cara perfeito, tá? Sendo que se na prática, a maioria desses caras aí que são falsos, red pilados ou algo do tipo, né, a maioria desses caras, se essas mulheres resolver dar moral pra esses caras, eles vão acabar cedendo, não vão acabar cedendo pra uma noite só, ou pra um negócio mais casual ali, né, que eu não vejo nada demais nisso. Os caras acabam cedendo com financiamento, entrando com casamento, faz filho, chama de meu amor, né, homem é emocionado, os caras são emocionados. Então eu tinha muito esse culpa de achar que as mulheres estavam infelizes, que nós íamos, através desse processo de retomada cultural, mudar isso aí, que era uma questão de tempo, né, para as mulheres abandonar o feminismo, né, que de fato uma sociedade conservadora ia ser melhor para todo mundo, era puro golpe, né? Eu tava totalmente iludido. Eu fico triste quando eu vejo a sociedade inteira, esses brasileiros, esses tiozão buchudo de WhatsApp aí, tudo com Deus, pátria e família agora, coisa que umas coisas batidas lá de 2015, 2016, os caras vindo com esses papos agora aí numa esperança besta, sabe? Então, assim, quanto antes entender que já era, tá? Já era, não vai ter vidinha feliz, casamento igual paisagem arcadista, né? Aqueles negócio bucólico, né? De morar em cidade pequena e área rural, não tem mais isso aí, acabou, tá? Quantos antes os caras entender que não tem mais como, tá? Já não era tão funcional igual o pessoal conservador fala que era no passado, que era muito uma questão ali de contrato social e as mulheres ficavam com os caras ali mesmo por provisão, tá? A partir do momento que a mulher for pro mercado de trabalho, que ela tem anticoncepcional, o anticoncepcional tem um efeito duplo, a mulher escolhe quando ela quer ser mãe e a libido dela vai lá embaixo, ela já não gostava muito do negócio, aí quando a libido delas vai lá embaixo com antes, então acabou, entendeu? E se elas têm o dinheiro delas, elas não vão ficar com medianos bonzinhos lá Homer Simpson, não vão, entendeu? Então elas vão querer continuar postergando a juventude, vão fazer procedimento estético, vão fazer a academia delas, e é o que acontece já nos países igual a Holanda, igual a Islândia, igual a Suécia, igual a Dinamarca, onde você tem um mundaréu de gente solteira, que a natalidade ali tá decrescendo, não a passos galopantes igual o Japão e a Coreia do Sul, porque ainda assim nesses países que eu falei da Europa aí, ainda tem uns caras bonitos ali que as mulheres gostam, não é que nem no Japão, na Coreia, que as mulheres de lá, via de regra, tem horror aos caras de lá e procuram qualquer ocidental, né, infelizmente é assim, não adianta ficar bravo com o mensageiro aqui, fiquem bravo com a mensagem, não comigo, né, mas na Europa você ainda tem alguns caras ali que geram uma atração ali nas mulheres, ainda tem uns namoros, sai uns casamentos ainda, apesar de ter muito divórcio também, né, e isso que o Brasil é um país de terceiro mundo, né, a mulher que ganha 2, 3 salários mínimo ali, se ela for minimamente atraente, ela já não vai querer ficar com ninguém, ela vai preferir ficar ali com o Netflix, com os cachorros, com o risoto, do que ficar com os caras medianos. Eu sei que é repetitivo, já falei isso aqui algumas vezes antes, mas esses golpes de que a mulher lá na frente se arrepende, não sei o que, isso na verdade o Nagato ele tá bem certo nas críticas que ele faz, então um abraço pro Nagato inclusive, tá, de falar que os caras falam, a Luísa Sonza tá uma bruxa, não sei o que, vocês acham mesmo que se a Luísa Sonza não quiser arrumar um namorado, não arruma pra amanhã? Né? O tanto de experimento social que tem por aí, né? O Bruce até mandou um pra mim no privado esses dias aí, falando do Tinder lá, com o perfil de uma gordona lá, vai ter 1 milhão de match ainda, imagina uma Luísa Sonza, entendeu? Então assim, não adianta ficar com esses golpes, tô falando pra vocês porque eu cometi esses golpes, tá? Eu realmente achava que algumas mulheres que eu ficava, ou que eu conhecia ao longo da minha vida aí, né, seja Stacy ou medianas, né, que elas estavam ali sendo manipuladas, que na hora certa elas iam dar valor, não necessariamente pra mim, né, porque eu era bem hipócrita nessa época aí que eu pregava conservadorismo, frequentava esses círculos aí bem católicos do Brasil, enfim, com gente aí que tem uma influência bem grande desses meio monarquistas aí, eu era bem hipócrita porque eu sempre fui muito promíscuo, tá, e aqui eu não tô me orgulhando disso, eu tô citando um fato, eu sempre fui da bagunça, entendeu? Eu nunca gostei de monogamia nem nada, e mesmo assim eu achava que a sociedade tinha que se inclinar a uma monogamia, né, a um nível de normas ali menos degenerados, né? Então eu era bem hipócrita também, tá? Verdade seja dita. E eu realmente acreditava nesses golpes, que algumas amigas minhas aí, que, pô, umas gurias de classe média
alta, atrás de corote, de festa de faculdade ali, depois de velha já. Eu achava que elas não gostavam disso, que elas queriam estar com uma família, com dois filhos, um cachorro, fazendo almoço pro marido. Na verdade, não, tá? As mulheres não querem isso, é porque se elas quisessem isso, o que mais tem é norme bonzinho pra elas casar, tá? Vocês realmente acham que se as mulheres não quisessem ter essa vida de comercial de margarina com um monte de cara que tem no direct delas, elas bastariam escolher? Né? Elas teriam, tá? E bobear, em alguns casos, elas não querem nem com os shed, elas querem ter essa vida, tá? Tem mulher que nem com o shed não quer monogamia, tá? Principalmente depois que o shed cede, tá? No jogo da emoção e da paixão. Então, se um shed às vezes acaba se apaixonando por uma guria mais gata ali e tudo mais, o shed perde a graça também. Então, assim, a natureza da mulher tá sendo mostrada agora, não adianta ficar bravo com elas, não adianta tentar fazer julgamento moral, porque eu já fiz tudo isso aí, tá? Inclusive, teve uma época que eu fui bem burro, pra falar a verdade, eu até perdi, né, uma cópula aí com uma guria bem gata, né, uma guria bem gata aí, uma aeromoça, nossa, uma guria muito, muito gata mesmo, justamente, eu já tinha ficado com ela, mas eu tava nessa, não, eu vou dar um tempo pra mim mesmo, eu tô muito nesse, eu quis tentar dar uma de coroinha de igreja, dar uma de santinho aí, porque eu achei que tava fazendo mal pra mim, eu caí nessa ladainha aqui, as relações casuais estavam fazendo mal, não tava fazendo mal coisa nenhuma, tá, ficar sem que fez mal, verdade seja dita, daí eu acabei até perdendo lá, falando não pra uma guria, eu me arrependi amargamente depois disso aí, tá, eu tava nesse surto aí de querer dar uma de bastião da moralidade, coisa do tipo, de ser exemplo, né, até porque eu tinha uma certa influência nesses meios da direita aí, eu quis dar uma de celibato ali, foi a pior experiência que eu tive na minha vida, tá, eu contei essa história pro Epi, pro Coruja já, o Epi ficou até zoando minha cara isso aí, tive um arrependimento bem amargo por tentar ter dado uma de santinho ali, durou uns 3 meses essa fase minha aí, depois que eu parei isso aí, voltei pra bagunça, mas mesmo assim ainda demorei muito tempo, foi só ali a partir de 2019 que eu virei a chave de volta, voltei a ser quem eu era ali de fato e vi que não tem salvação mesmo não, tá? Que não adianta, tá? A biologia não vai mudar, a natureza das mulheres é essa aí mesmo, tá? Envolve dissimulação, né? Envolve astúcia, envolve escolher os melhores genes, né? Envolve querer provisão nos momentos que vai precisar, envolve ovulação oculta, tá? Envolve microquimerismo, não vai mudar isso aí. Da mesma forma que nós todos aí somos um bando de tarados, tá? E não vem querer pagar de santo não aí, que eu conheço bem a natureza de homem também, tá? Eu conheço bem o meu público aí, tá? Nós aí, beleza, tem Volcel, tem cara que tem aquele que realmente abraçou isso aí, tá? Mas não vamos pegar um caso de 1 milhão pra fazer de regra, tá? Assim como vai ter mulher boa pra casar também tem, né? Mas eu não tô afim de ficar procurando bilhete premiado. Então, e também nem gosto de monogamia. Falei na live do Júnior lá também o desprezo que eu tenho por essa tal monogamia, né? Eu sou bem apesar de ser católico, um católico bem meia bomba, diga-se de passagem, eu não numa conversa que eu tava tendo com meu primo, nós falamos bastante na live do Júnior lá, eu não gosto dessa ideia que é uma verdade, infelizmente, pra mim infelizmente, tá, eu sei que muitos não vão concordar, tá, que de fato a visão cristã, ela venceu a visão grega no mundo, tá, praticamente todo mundo, né, aqui na sociedade ocidental tem a visão cristã, mesmo que não acredite em Deus, tá, mesmo os ateus, eles têm muito essa visão da misericórdia, de ajudar o mais fraco, né, da desigualdade, do perdão, da ternura, por mais que são coisas boas, são elementos bons ali, envolve também monogamia, envolve engolir um monte de sapo, né, então no mundo grego já não era muito assim não, tá, no mundo grego a visão era um pouco mais hierarquizada, mais aristocrática, mais que existia diferenças de fato, né, não tinha tanta compaixão assim, eu não, por mais que não vou ser hipócrita, que talvez essa visão cristã já tenha me ajudado em muitos momentos, né? Eu gostaria de ver como que seria, mesmo que talvez eu me arrependesse depois de ver como que seria um mundo mais grego, vamos dizer assim. Mas eu vou falar desses vídeos sobre isso aí nos vídeos futuros, tá? Mas o recado central é que nós realmente precisamos parar com esses golpes, tá? Não adianta você achar que daí pode alguém vir falar, tá, Trunks, mas se as mulheres realmente gostam desses negócios aí de corote, de festa, de bagunça universitária, de funk, de sertanejo, né? Se elas não estão nem aí, se elas vão ter carrossel e depois vão ficar sem ninguém, que elas dão um jeito, né? Por que não procurar então nos nichos, né? Ir atrás de uma roqueirinha que tem bom gosto musical, ir atrás de uma igreja que talvez vai ter uma guria diferente, ou em nichos intelectuais aí de leitores e leitoras, né? É aí que eu já tô falando aqui, sei lá, faz uns 120 vídeos que eu tô falando pros caras, que se você for nichar, sair ali do pensamento da mulher média, né, que é voltado pro Instagram, a hipergamia é muito pior.
Tá muito pior nas igrejas, nesses ambientes roqueirinhos alternativos, nesses ambientes aí de gurias intelectuais, tá? Aí elas vão querer porque elas sabem, tá? Que elas vão ser diferentes, elas vão ter um QI mais elevado, né? Por mais que muitas vezes as ideias você pode não concordar, mas vão ser gurias mais estudadas ali, que vão ter uma educação melhor, né? Do que essas gurias aí que é a média das mulheres. Eu tô falando de mulher minimamente atraente, tá? Eu sei que na periferia vai ter muita mulher ali que só vai saber de trabalhar e tudo mais, tem que sobreviver, mas da mesma forma que a gente fala que as mulheres só estão buscando o shed, nós homens aqui também, até para relação casual, vamos querer alguém minimamente atraente, tá? Então eu tô excluindo aqui aquela base da pirâmide genética e social, tá? Então, de mulheres minimamente atraentes, essas gurias mais alternativas, elas sabem, tá? Que elas são mais visadas, que elas são procuradas, que elas são mais valorizadas para relacionamento de longo prazo. Aí que elas vão colocar a régua lá na lua mesmo, tá? Por isso que eu já falei aqui, os inscritos, eles confirmam nos comentários que nas igrejas, por exemplo, as mulheres vão querer um Ítalo Marcílio, assim, versão Leonardo DiCaprio, né? Vai ser uma coisa assim, no meio católico, né? E no meio protestante lá vai ter os influencers evangélicos também, que elas vão que tá querendo sempre os caras do topo, tá? Então elas vê os betinha de igreja ali, o mediano ali, de 1,75 m, o cabelinho cortadinho, o magrinho de firma ali que ganha 3 salários que vai pra igreja, elas vê esses caras como invisível, como apenas um absorvente emocional. A verdade é essa, tá? Então, nos meios roqueirinhos também, as mulheres vão estar procurando os caras da banda, entendeu? Não vão estar procurando ali o barrigudinho, o barbudo, cabeludo que vai lá pro bate-cabeça. Elas vão estar procurando geralmente o cara da banda, ou algum cara ali mais chadzão que curte, que é camisa preta. Eu sei disso aí porque eu já fui em muito show de rock na minha vida, tá? O Guilherme Viking também, ele pode confirmar isso aí depois que ele tá sempre aí acompanhando o canal. Um abraço a ele, inclusive, tá? Então, no meio eletrônico também pode ter algumas gurias mais alternativas. Nossa, aí a régua realmente é na lua. Você tem que ser ali um mix de Tiesto com o David Guetta, entendeu? Então, assim, é bizarro, tá? Você tentar sair desse nicho mais comum, que é o Instagram e a blogueiragem, tá? E ir para esses outros nichos alternativos, então, nicho político, da literatura também, a régua é na lua, tá? Porque não vai adiantar, tá? Então, assim, não adianta ficar bravo com as mulheres, elas estão apenas exercendo a biologia delas, tá? Quanto mais a independência elas tiver, não importando como vem essa fonte de renda, seja daquilo que você considera moral ou imoral, menos elas vão querer monogamia, tá? Porque é muito simples, é um exercício, é a coisa mais básica do mundo, você vê que tem lógica, isso que eu tô falando, entendeu? Isso que eu tô falando não é uma coisa que eu construí da minha cabeça, né? Não é eu querendo impor o meu ponto de vista pra ninguém, eu tô apenas pegando um dado da realidade e trazendo pra vocês. Se as mulheres têm uma coisa assim, uma verdade universal que ninguém vai discordar, as mulheres minimamente atraentes pra cima estão lotadas com os directs delas, ok, nenhum cara discorda disso. Então, um exercício que tem que fazer é o seguinte: se elas têm tanto caras no direct delas, por que elas não querem namorar com nenhum desses caras? Aí beleza, você pode começar a falar, porque o Chad não quer namorar e não sei o que, etc. Mas não, mas talvez ela também não queira, entendeu? Então assim, ela não tá infeliz porque o Chad não quer ela. Elas podem fazer os vídeos aí reclamando no TikTok, tá faltando homem, não sei o que, mas no outro final de semana tá se divertindo igual, tá bebendo de graça igual, entendeu? Tá recebendo validação de ego igual. É aquela coisa que eu mesmo já falei aqui, domingão à noite elas ficam depressivas, compartilham Nazaré Amarga, né? Chapolin Sincero, Sento a Vara, fica com choradeira na internet, frasezinha de reflexão, xamanismo, resiliência, gratidão, não sei o que, beleza, né? Aí é o momento ali que os caras podem pegar e dar uma risada que elas estão embalsacando, tá? Bateu na wall e tá no muro e não sei o que estão ali infelizes, tá? Ok, isso não é mentira, de fato é verdade, tá? Só que daí chega na segunda-feira, ela bota que ela já tá na academia, já tem 1 milhão de like, entendeu? Chega na terça-feira ali, se ela faz um story mais conceitualzinho, mais blogueirinha ali, mais alternativinha, também vai ter um monte de like. Aí ela bota uma foto ali, ou um Reels ali treinando, que mulher alimenta a rede social o tempo todo, mais um monte de like. E aí ela consegue ali na quinta-feira uma saída casual com algum cara mais destacado, mais bonitão, né? Ou até dá chance ali pra um cara ali que quer estar um negócio mais sério, leva o cara sai pra jantar com o cara, né? Final de semana festa, entendeu? Então assim, quando ela tá no Netflix ali, ela pode postar que ela tá comendo pipoca e falar que é pra casar, ou porque ela faz uma porcaria de um estrogonofe com um risoto de alho poró, fala que sabe cozinhar, e vai ter um monte de cara ali validando o ego também, entendeu? Então assim, no final das contas, tá? O inverno, na verdade, ele é mais pros homens mesmo,
entendeu? O que os caras falam aí, eu achava que era meio radical, na verdade não é que eu achava que era radical, é que eu tava digerindo esse argumento aí, mas quem tá se lascando na verdade são os homens, que tá achando que se tiver um choque cultural, né, se o plano do Olavo de ter 2 mil intelectuais e verticalizar, né, a cultura e ocupar os espaços der certo, as mulheres vão estar ali mais amistosas, vão parar com esse negócio de carreirismo, não vai, entendeu? Não vai. Então, assim, não funciona assim, não é assim que a roda gira, tá? A tendência é que continue, que com elas querendo cada vez menos os homens e usando apenas eles para serviços braçais, né, para proteção física, usufruindo de leis que os próprios homens fazem no estado para favorecer elas. Quando elas quiserem jantar com algum tonto aí que coloca na friend zone, elas vão. Quando elas quiserem, às vezes a libido da mulher ataca também, principalmente aquelas que estão mais em dia com a dieta e com o treino. Essas têm a libido mais atacada, que aí a chance de muito cara aí às vezes conseguir o cara não precisa ser um giga share para conseguir uma relação rápida ali, entendeu? Só que os homens, poucos caras estão preparados para viver de relação casual, tá? Então acaba que sendo um cope no final das contas. Isso aí não o cope no sentido que os caras não vão conseguir, consegue sim, tá? Entendeu? Consegue sim, relação casual ali o cara consegue sim, mas o cope talvez que às vezes eu falo aqui seria que os caras eles conseguem só ficar na relação casual, não, tá? Os caras querem namoradinha mesmo, quer fotinho, quer cineminha, quer sorvetinho, né? Quer família, quer ficar abraçadinho com a nota 7,5, a nota 8 ali, tá? Então é complicado, entendeu? Porque é um jogo muito bizarro que a natureza fez. A natureza fez a gente, e aqui inclui todos os homens, tá? Até os sheds, até os caras que nasceram aí no topo da genética e do dinheiro, tá? Fez a gente o mais tarado e beta possível no sentido de ficar correndo atrás, só que daí geralmente os caras que têm validação, isso eu posso falar pra vocês com experiência própria mesmo, a vida vai moldando mais rápido, tá? Eu já falei pra vocês que eu tenho muito mais privilégio aí do que 98, 99% dos homens do Brasil, eu não escondo isso desde que eu criei esse canal aqui, tá? E um dos motivos, na verdade, que eu não mostro a cara, não vou em headcast nem nada, os caras perguntam às vezes porque não tô, ia me dar muita dor de cabeça desnecessária agora, e agora eu não quero isso aí na minha vida, tá? Então, assim, por hora tá fora de cogitação isso aí. E acaba que todos os homens acabam sendo escravos da própria libido, né? A diferença é que os caras que têm mais acesso a mulheres, eles ficam mais bagre ensaboado para fugir de relacionamento, né? Só que, por exemplo, o cara ficar 2 semanas sem copular já é uma tortura, né? Eu até falei na live com o Júnior lá que eu queria, tipo, que pra mim o ideal mesmo seria 2, 3 vezes por mês no máximo ali de ir atrás de mulher para acasalamento, mas no máximo mesmo assim, só que eu queria gostar menos, tá? E aqui eu não tô falando só eu, acho que sei que muitos homens aí queriam ter menos apetite aí, porque perde tempo, perde energia, né? Tem vezes que vai ser fácil sim, tem vezes que não vai, tem vezes que vai dar trabalho, entendeu? Tem vezes que você vai sair e não vai dar em nada. Quem tá no jogo aí acaba muitas vezes tá se embolhando, mas ainda assim acho que mesmo com algumas intempéries, mesmo com algumas perdas de tempo e dinheiro às vezes, é muito melhor do que tá num financiamento imobiliário com uma mediana, tá com um filho aí num casamento que você não gosta mais da mulher ou que você é prêmio de consolação, né? Tá num namoro aí onde é escravo de rede social. Então, assim, de um jeito ou de outro acaba tudo sendo um controle de danos, tá? E quase tudo é cope, na verdade mesmo. A verdade é essa, quase tudo é cope, tá? Então, a diferença é que os caras mais betas, os caras que são mais carentes, né? Eles não sabem quando quando a vida sorri pra eles com algum aceno de sorte aí que eles conseguem ali sair, ficar com uma guria, ir pra um motel e tudo mais, os caras acabam se apaixonando, né? Eu recebi até um e-mail muito engraçado de um inscrito esses dias aí, dele falando: ô Trunks, eu tenho um amigo, cara, o cara ele tem 32 anos, ganha 15 pau por mês, e o cara só viaja, o cara tá no shape, o cara é bonitão, e como é que eu fico impressionado que ele realmente ele vive aquilo que ele prega, ele só faz, só tem relação casual, esse cara nunca quer saber de casamento e namoro, e o cara nem sabe que é red pill nem nada, o cara falando no e-mail, o cara naturalmente assim, é o que eu falei, a natureza judiou desse cara dando uma libido pra ele, que esse cara, do jeito que ele falou no e-mail, é o que todos os caras que tem privilégios, eles acabam agindo desse jeito, né? Acabam indo atrás de mulher porque não tem como, né? Por isso que eu falei que eu era bem hipócrita em 2017, que eu queria uma sociedade mais conservadora, mas eu tava ali na bagunça, com exceção da aeromoça lá, que eu até hoje me arrependo amargamente disso aí. Perdi uma baita cópula ali, né? Mas de um jeito ou de outro, todos ali são programados para ficar indo atrás de mulher, ou quando as mulheres vêm atrás, dificilmente recusar,
tá? Assim, uma coisa é você ter ficado com uma guria num dia, e no outro dia você tá lá mais com a libido mais baixo, ou depois de um treino brutal de perna que você tá morto, que você não quer nem ver nada, mas assim, são poucos momentos ao qual o homem é bem capaz de se controlar e dizer não ali, tá? Por isso que o volcelzismo, ele é pra poucos, tá? Tem cara que fala que é volcel, mas não é? Tem, mas existe volcel sim, tá? Por mais que são poucos aí, tem uns que vão mentir dizendo que são, mas tem uns caras que realmente são mesmo, fica minha admiração e respeito aí, nada contra, tá? Eu não pretendo ser isso aí agora porque pra mim não funciona, eu não quero isso também, não tenho vontade, tá? Mas acaba que é isso, tá? Não tem como, assim como nós não vamos mudar essa programação biológica aí de ficar indo atrás delas, ou de raramente saber dizer não quando elas dão um sinal, as mulheres também, elas vão continuar vendo graça em música ruim, elas gostam dessas bagunças porque tem muito gado em show sertanejo, em dancinha de funk dá muito mais visualização do que ficar postando que tá lendo Dostoiévski, né? Botar foto de biquíni e fio dental na praia pra ganhar validação, mostrar ali pro HD, as gurias de classe média aí, que elas fizeram. Então, assim, elas adoram isso aí. Não adianta você tentar falar, fazer textão, explicar que isso é uma vida vazia. Até elas até vão concordar da boca pra fora. É só ver quando o Instagram cai aí, ou quando algum casal aí famosinho de vidinha perfeita separa, aí elas vêm com textão, se o Instagram acabasse agora, precisamos viver mais o real, assim, dura, é igual a depressão delas de domingo, isso aí dura uma noite só, no outro dia, a mesma guria que já falou que o Instagram, os smartphones afastaram as pessoas, já tá lá postando foto, querendo validação de novo, eu vejo isso aí às vezes em menos de 24 horas, a guria bota um story reflexivozinho, de conexões reais, e 2 horas depois já tá botando decotão lá, entendeu? Por quê? Porque a sede masculina é infinita, entendeu? A sede masculina é infinita. A diferença é que uns vão ter sede apenas para relações casuais, e eu me enquadro nisso aí, e outros vão ter sede para querer casar, para namorar, não vai aguentar carência, né? Então, assim, vamos parar com o cope, tá? Sei que nós nunca vamos parar de 100%, né? Eu acho que só nesse vídeo eu devo ter cometido uns 8 cope também, verdade seja dita. Tudo é cope no final das contas, mas pelo menos esse cope aí de que é possível resgatar a cultura, de que elas estão sendo enganadas e que dá para barganhar a política, conservadorismo, né, e que elas podem mudar, né, e que depois da UOL a próxima geração vai vir melhor, vão aprender com o erro das outras, é puro cope, tá? Então fica a mensagem aí, um forte abraço a todos.